Querido Deus, obrigada por mais essa oportunidade de a gente ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude hoje a andar nos Teus caminhos, a parar, pensar e realmente seguir os Teus passos. Em nome do Senhor Jesus, amém. A gente tem que tocar e cantar também, tá? Porque senão a gente só vai ouvir vários instrumentos, combinado? Então vamos lá, hein? Vamos começar, hein? Ó, boa noite. Tudo bem. Como é que você vai? Eu vou bem. Eu vou bem. Agora também, segura o instrumento. Deixa eu ver o sorriso. Porque a música continua isso aí, bonito, ó. Que alegria. Está nesse lugar. Pode ficar. Está nesse lugar. Seu nome louvar. Está nesse lugar. Seu nome vou louvar, o seu nome vou louvar. Muito bem. Aproveite. Pergunta. Nossa, vocês são jóia, porque fez silêncio vocês seguraram instrumentos. Vocês são bons mesmo, Tiquinho, eles são jóia, hein? Já montamos uma bandinha aqui já, hein? Ó, agora aproveitando que vocês estão segurando os instrumentos aí, a gente vai cantar uma outra que fala que a gente tem que tomar cuidado com os nossos olhos, com aquilo que a gente está vendo. Às vezes a gente fala, ó, para o instrumento um pouquinho, mas a gente fala, ninguém está vendo o que eu estou aqui assistindo, o que eu estou ouvindo, mas Deus sabe todas as coisas. Então cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pega, cuidado por onde você anda. Então vamos cantar? Tem que escutar vocês, hein? Quero ouvir. Cuidado do olhinho que vê, cuidado do olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado do olhinho que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olho, boca. Agora todo mundo cantando, sem instrumento. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Fala pra amiguinha aí, cuidado, hein? Mas a gente começou a nossa aula hoje com a tia Lari falando pra gente se movimentar e depois pra gente parar, pensar. E ela falou sobre a gente seguir é verdade, aqui também no meu avental super divertido também está escrito: pare, pense e siga a Jesus. Mas será que todo mundo por aí afora estão realmente parando, pensando e seguindo a Jesus? Todas as pessoas por aí afora seguem a Jesus? Mais ou menos? Não? Ai, se todo mundo se
Eu acho que as igrejas estariam assim, cheia de gente, né? E todo mundo ia estar só assim, fazendo a vontade de Deus, não é verdade? Mas nem todo mundo está mesmo seguindo a vontade de Deus, seguindo a Jesus, né? Põe a mão lá no seu pensamento. Está cheio de gente por aí afora, ó, que fica pensando e fazendo um monte de coisa muito errada. Até mesmo, quando a gente anda por aí afora, tem até um carrinho aqui, não tem? Olha, vocês viram que eu também coloquei um carro aqui dentro da igreja? Vocês viram? Tem um carro aqui dentro da igreja. Quem está assistindo a gente pela internet perdeu de vir aqui para tirar foto dentro do carro que está dentro da igreja, né? Um carrinho para a gente tirar foto, né? Depois a gente vai lá tirar foto dentro desse carro divertido. Mas voltando aqui, por aí afora está cheio de gente que não está fazendo as coisas muito certas, né? Até mesmo no trânsito, até mesmo por aí afora a gente vê um monte de acidente acontecendo, né? Um dia, um moço. Tem que contar pra mim, tem que isso, conta pra todo mundo. O que aconteceu? Meu pai, a gente estava passando na rua. Aí a Dinata que passou lá na frente. O sinal vermelho do lado, sabe? Sim. A gente estava no reto, tinha que ir lá. Aí o carro quase quebrou o carro. Nossa, olha os perigos que acontecem, porque acontece muitos acidentes, mas depois a gente conta e depois a gente fala sobre todas essas coisas, combinado? Depois a gente fala sobre todas essas coisas, tá bom? Pra gente poder falar da história agora e a gente vai pensando então nessas coisas, combinado? Pra gente participar? Porque eu trouxe esse homenzinho aqui dentro do carro pra gente pensar no que acontece por aí com essas pessoas que também, às vezes até tem gente que segue Jesus e faz essas coisas na hora do trânsito, desobedece até essas regras que tem lá no trânsito, desobedece, ó, faz assim comigo, ó. 1, 2, 3 e causa acidente. Porque não obedece as regras lá. Mas eu queria que a gente pensasse nesse pare, pense para poder seguir Jesus. E por isso que eu trouxe uns carrinhos. Você cuida desse carrinho pra ti? Senta aqui então. Então vamos fazer junto assim, ó. Pare, pense e siga Jesus. Isso. Mas vamos fazer bonito, né? Não pode fazer desanimado. Vamos fazer juntos? Vamos lá, assim, ó. 1, 2, 3 e pare, pense e siga Jesus. Mas no siga Jesus tem que fazer com um sorriso no rosto, feliz e animado. Bonito? Vamos lá? 1, 2, 3. Feliz? De pé? Vamos lá, de pé. Bem animado. 1, 2, 3 e pare, pense e siga Jesus. Isso, agora senta no lugar. Mas a Bíblia é o livro mais especial que existe. O livro que eu mais gosto de ler. Como eu amo esse livro. Vocês gostam desse livro? Sim! Ai, tem que amar esse livro. E precisa ler esse livro. Ela nos conta muitas histórias. Sabe? Que lindo! Mas aqui na Bíblia, no livro de Atos, olha aqui o livro de Atos, capítulo 9, começa nos contando sobre um homem que ele não seguia muito bem a Jesus, não. Eu vou começar a contar essa história e eu quero que você preste muita atenção nessa história tão especial. Atos, capítulo 9. E, na verdade, eu quero contar até antes desse capítulo 9. O que acontecia, como que era a vida desse homem, para a gente poder entrar nessa história de Atos, capítulo 9. E a Bíblia fala assim, que esse homem, desde quando ele era criança, ele estudava bastante, é muito importante todo mundo estudar. E ele estudava também a Bíblia, desde lá do Antigo Testamento. Ele conhecia muitas coisas, sabia sobre as leis, sabia tudo do Antigo Testamento. Ele tinha um professor que ensinou tudo para ele. Então ele sabia muitas coisas. Mas a Bíblia diz assim que, de tanto ele conhecia
vindo ao mundo, já tinha vivido, feito tantos milagres, já tinha até mesmo morrido na cruz, ressuscitado. E esse rapaz aqui, esse menino, cresceu, né? Eu falei que eu ia começar contando dele de quando ele era pequenininho. Ele se transformou em um moço, um homem, um adulto, né? E aí então ele ficou sabendo de que Jesus veio ao mundo, fez os milagres, muitas coisas aconteceu. E ele, conhecendo tantas coisas lá no Antigo Testamento, ele ficou pensando, ele ficou pensando assim: eu não acredito muito nessas coisas aí que estão falando não, nesse tal de Jesus. Não, eu não quero saber dessas conversas que estão falando aí, dessa conversa de Jesus não. Ele não queria nem saber do que as pessoas estavam falando de Jesus. A Bíblia fala assim que esse menino que cresceu, que se transformou num homem muito importante, um homem muito estudioso e um homem que, olha, não gostava das pessoas que bate o pé no chão e seguiam a Jesus. Mas eu não falei que ele estudava a Bíblia? Sim. Ele estudava o que mesmo? Lá no Antigo Testamento. E ele se tornou um homem importante lá onde ele vivia. E ele achou que ele estava fazendo as coisas certas. Ele achou que ele estava seguindo a Deus, fazendo as coisas certas do jeito que ele estava fazendo, do jeito que ele estava vivendo. E aí então que começa a nossa história nesse livro de Atos, capítulo qual mesmo? 9. E aí então nós vamos começar falando desse rapaz tão especial. E o que será que aconteceu com esse rapaz? Bom, a Bíblia diz, e lá nesse livro de Atos, capítulo 9, que começa falando até sobre como ele estava respirando. Como que você está respirando aí, hein? Vamos fazer todo mundo junto. Vai, 1, 2, 3 e... que gostoso, né? A gente está aqui na igreja, a gente acabou de vir ali do culto, junto com os adultos. A gente veio aqui para esse tempo gostoso. Eu não sei como que você estava lá, mas eu estava cantando, louvando ao Senhor. Que culto gostoso. A gente está respirando assim, ó. Dando glória a Deus, aleluia. Que gostoso estar na igreja, não é verdade? Mas vamos ver como que ele estava. Porque se ele cresceu aprendendo tantas coisas da palavra de Deus, ele também devia estar respirando gostoso igual a gente, não é? Porque a gente está aqui aprendendo da palavra de Deus e ele aprendeu tantas coisas da palavra de Deus, não é verdade? Mas vamos ver como que estava a respiração dele? Como que está a nossa? Ótima, perfeita. Gostoso. Como que está a sua em casa? Será que está assim também? A dele, a Bíblia diz assim, ó, que ele estava respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Quem era esse homem? A Bíblia fala que o nome dele era Saulo. Nossa, e ele estava respirando de um jeito que não era um jeito muito bom. Que jeito terrível. Como que você acha que tá? Você acha que a respiração dele estava assim? Nossa, ele acha que a respiração estava assim, ó. Muito terrível. Eu também acho que a respiração dele estava assim terrível. E olha, ele devia ter aprendido tantas coisas sobre o nosso Deus poderoso. Igual a gente aprende, não é? Que o nosso Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que nos ama, que tem um lugar especial para a gente viver lá no céu, onde tudo é maravilhoso, onde tudo é perfeito, onde tudo é santo. Mas a Bíblia diz que esse rapaz que cresceu, que se transformou um homem importante, um líder importante, ele estava respirando como? Ameaças de morte contra aqueles que amavam o Senhor. Eu fico pensando, que coisa mais terrível. E foi então que ele ficou pensando assim: não, eu não quero que essa notícia de que Jesus morreu, de que Jesus ressuscitou, se espalhe por aí afora entre esses que estão seguindo Jesus, esses que estão sendo chamados de cristãos. Eu preciso parar esse povo. Então foi que esse Saulo resolveu ir até aqueles homens que eram importantes lá na cidade
falando que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Eu vou acabar com essa notícia. E assim então, o Saulo foi até os homens que eram os líderes, o sumo sacerdote, os homens que eram os mais importantes, e ele queria autorização, pedindo autorização para ir para prender aqueles que amavam o Senhor Jesus. Você ama o Senhor Jesus? Mas tinha os sacerdotes, não era aqueles que seguiam Jesus? Mas eles não queriam que a notícia de que Jesus estava vivo se espalhasse. Eles não amavam aqueles que estavam falando de Jesus por aí afora, aqueles que estavam seguindo a Jesus de verdade por aí afora. Ai, Amandinha, eu fico pensando, vocês falaram que vocês amam o Senhor Jesus, na verdade? Ai, vocês corriam um grande risco de serem presos naquela época por estarem ali falando que vocês eram cristãos, como aquele povo. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Vocês não estavam vivos naquela época, por isso que eu perguntei naquela época, né? Mas escuta só o que aconteceu. O Saulo então conseguiu as cartas e começou a seguir viagem afora. Ele junto com alguns homens, né, para poder fazer a viagem até Damasco. Quando eu fico pensando, né, que no meu desenho eles estão a cavalo, mas a Bíblia não fala como que eles fizeram a viagem. Mas, como eles eram importantes, provavelmente fizeram a viagem. A carroça, não sei, né, não tinha carro, não tinha naquela época. Mas a Bíblia diz que naquela viagem tão especial que eles estavam fazendo, para eles especial, porque eles estavam como mesmo? Como que eles estavam, a respiração dele? Nós vamos lá para acabar com esses cristãos, nós vamos terminar com tudo isso, nós não vamos deixar essa notícia que eles estão contando por aí acabar, não, continuar, não, nós vamos acabar com isso. Onde já se viu? Nós vamos terminar com tudo isso. Nós não queremos que esse povo se espalhe por aí. Nós vamos continuar controlando tudo do nosso jeito. E foi então que vocês nem imaginam o que aconteceu. Quando Saulo estava seguindo o caminho afora, eu fico pensando que o coração dele estava batendo muito forte. Saulo estava seguindo o caminho de Jesus? Não, ele estava seguindo o caminho dele mesmo. Ele estava andando sem pensar no que realmente agradava a Deus. Está cheio de gente por aí afora, igual eu falei no começo da história, que está seguindo o próprio caminho. E por isso que está aí fazendo um monte de coisa errada. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que quando a gente segue o nosso próprio caminho, a gente está pecando. O pecado não é bom. O pecado é igual um carro estragado, um carro batido. O pecado não é nada bom. O pecado estraga a nossa vida. O que é o pecado? O pecado é tudo que a gente pensa, fala, faz que não agrada. O pecado é assim, Vem que mostra para os amigos, o pecado é como um carro assim, tudo estragado, batido na nossa vida, que atrapalha a nossa vida com Deus. Como é? Põe. Eu tô dando risada, mas é porque ela fez mentira. Mas o pecado é muito ruim. O pecado separa a gente de Deus. E tá cheio de gente assim, porque quer andar pelo próprio caminho, fazer as coisas à sua maneira, ao invés de fazer a maneira de Deus. E era assim que o Saulo estava fazendo, pensando, eu vou até lá e eu vou acabar com esse povo que está falando aí que é cristão porque é de Cristo. Onde já se viu? Não, eu vou parar com isso. Só que ele não sabia o que Deus tinha planejado durante aquela viagem. E assim, ele estava seguindo o caminho quando de repente, no meio do caminho, algo aconteceu. Quando ele estava seguindo o caminho afora, sabe o que aconteceu? Eu sei.
A Bíblia, a palavra de Deus, diz que uma luz muito forte veio, tão forte, a ponto dele cair no chão. Imagina, de repente ele foi pro chão e ele escutou uma voz que dizia assim, ó, peraí, vamos ver, como será que a voz dizia? A voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu quero ouvir os meninos falando. Os meninos vão falar assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso, mas vai falar bem forte, vai. Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas quem que Saulo estava perseguindo? Saulo estava perseguindo aqueles que amavam a Jesus, não é verdade? Mas será que estava cheio dos cristãos ali na estrada falando com Saulo? Não tinha nenhum dos cristãos, não tinha nenhuma das pessoas ali na estrada. Era o próprio Jesus que estava falando com Saulo. A Bíblia diz assim que Saulo perguntou, mas quem que está falando comigo? Quem és tu, Senhor? Quem que está falando comigo? Olha só, Atos 9, versículo 5 diz assim que Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Era o próprio Jesus que estava falando com Saulo. Enquanto ele estava caindo ali na estrada, era Jesus que estava falando com ele. Sabe o que Jesus fez? Jesus fez Saulo parar para ouvir ele ali na estrada, caído. Olha só o que Jesus fez. E Saulo falou assim, mas o que o Senhor quer que eu faça? E aí Jesus ainda continuou falando várias coisas para Saulo. Sabe, eu fico pensando que Jesus ele também fala com a gente, não fala? Ele fala de muitas maneiras especiais. Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus ele fala de muitas maneiras especiais. Vou colocar em você agora. Ele fala de muitas maneiras especiais porque ele é o Filho poderoso de Deus, que veio nesse mundo de um jeito tão especial para ser o nosso, abre os braços assim, ó, para ser o nosso Salvador. E é Ele quem ama a gente. E aí, sabe de uma coisa? Jesus ele veio para ser o nosso, o que mesmo que eu falei? A nosso Salvador, que ama a gente. Não é isso que a gente estava fazendo? O que aconteceu? Ele ressuscitou. Por isso que tem aqui nesse carro, olha, esse carro tem uma mensagem. A mensagem de que Jesus ressuscitou, ele foi colocado lá naquele túmulo, mas ele ressuscitou. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Ele quer salvar a gente, não é? Dos pecados. Ele se matou, ele morreu na cruz por nós, se sacrificou por nós. É isso mesmo, ele foi sacrificado na cruz por causa dos nossos pecados. E ele prometeu que ele vai voltar para buscar a gente, não é para nos salvar. E ele fala com a gente de muitas maneiras. A gente precisa estar preparado e esperto para a gente poder, ouvir o jeito que ele fala com a gente, porque ele falou com o Saulo há tanto tempo atrás e ele fala com a gente também. E ele ainda continua falando, olha Saulo, levanta, vai lá na rua direita, na casa de um homem lá, que você vai saber o que você precisa fazer. E assim aconteceu. Mas sabe, quando o Saulo levantou, ele deve ter esfregado o olho aqui, esfregado o olho ali. Mas de repente, ele não estava enxergando nada de nada. Ele estava cego. E aí então, os amigos levaram ele, sem ele enxergar nada. E a Bíblia diz que ele ficou lá naquela casa, sem comer, sem beber e sem enxergar nada. Eu fico pensando que ele ficou lá em jejum, em oração, falando com Deus e falando, Senhor, eu estou aqui parado, pensando, porque eu sei que o Senhor quer que eu te siga, então me prepara para aquilo que o Senhor quer que eu faça. A gente também precisa fazer isso, né? Parar, pensar, para poder seguir o plano que Deus tem para a nossa vida. E enquanto ele estava lá parado, pensando, para ver o que Deus queria para a vida dele, Deus também falou com ele, que era um profeta, um servo de Deus. E Deus falou assim, Ananias.
Eu quero que você se levante, vá até a casa. Aqui você vai encontrar o Saulo. Saulo está lá paradinho, ele está, ó, orando. Mas Ananias deve ter ficado assim, ó, treme as mãos. Ananias deve ter ficado assim, ó, Senhor, eu vou lá falar com o Saulo. Ai, o Saulo é aquele que quer perseguir, que quer prender as pessoas que te amam. Eu vou até lá e ele vai me prender. Mas Deus falou assim: eu quero que você se levante, eu quero que você vá até lá. Olha só, está escrito aqui na Bíblia. Vai lá, Atos capítulo 9, versículo 15. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Sabe o que Deus estava falando? Eu quero que você vá até lá, porque ele é um homem muito especial. Eu tenho muitos planos para a vida dele. E assim aconteceu. O Ananias foi, levantou, foi até aquela casa, encontrou o Saulo orando e colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo. E a Bíblia diz que parecia escamas que estavam ali nos olhos de Saulo e caíram dos olhos dele, e ele voltou a enxergar. Ele deve ter ficado muito feliz. Deve ter falado: obrigado, Senhor, porque agora eu estou enxergando. Eu estou muito feliz. Sabe, muitas coisas aconteceram na vida daquele homem. Como que era mesmo o nome dele? Saulo. Muitas coisas, mas tantas coisas aconteceram que ele já não era mais chamado de Saulo. O nome dele, mais adiante, passou a ser conhecido como Paulo. E ele, que no começo da nossa história era um homem que respirava como mesmo ameaças de morte, porque ele não amava as pessoas que amavam o Senhor Jesus. Sabe, no final da nossa história, ele era um daqueles que estavam pregando por ali afora, dizendo que Cristo é o Filho de Deus. Sabe por que isso estava acontecendo? Porque ele parou, ele pensou, e ele estava agora seguindo a Jesus. A nossa vida precisa ser assim, não é verdade? A gente precisa seguir a Jesus. E as pessoas ficavam olhando, as pessoas ficavam assim: mas não é ele? Aquele que não gostava dos cristãos? Aquele que não gostava de Jesus? As pessoas ficavam olhando e falando assim: mas agora ele está pregando e afirmando que Jesus é o Filho de Deus? As pessoas ficavam olhando e pensando e falando: e agora ele está pregando que Jesus é o Filho de Deus? É verdade. Ele se converteu, ele foi salvo, e agora ele estava contando para todas as pessoas. Sabe por quê? Ele se tornou um missionário, uma pessoa que realmente amava o Senhor Jesus. E ele contava para todos por aí afora que as pessoas também precisavam amar o Senhor Jesus e ter uma vida com ele. Mas e a gente? Será que a gente também ama o Senhor Jesus? Será que a gente também tem uma vida com ele? Tem ou não tem? Eu não tenho. Você quer pôr o carrinho, né? Eu já entendi. Vira aqui para os amigos verem. Então, vem aqui pro tio Guinter filmar você. A gente precisa contar para os amigos também conhecerem o Senhor Jesus e terem uma vida também transformada. Para que os amigos também possam vir aqui mostrar a Bíblia, para os amigos também conhecerem a palavra de Deus. Para também, como que é mesmo que a gente fez? Pense e siga Jesus. Porque a gente precisa fazer isso. A gente está aqui na igreja e a gente sempre fala, né? Mas espera aí um pouquinho. A gente sempre fala que a gente precisa, para ter uma vida com Jesus, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. O que mesmo que precisa fazer? Põe a mão lá no pensamento. Tem que reconhecer o nosso pecado. Talvez tem gente que está assistindo a gente que nunca fez isso, né? Que nunca reconheceu o pecado.
que nunca acreditou de verdade em Jesus, que é o Filho de Deus, e nunca falou: ei Jesus, vem viver no meu coração, igual esse carrinho está carregando uma mensagem especial, a mensagem de um presente, não é? Então você precisa pensar nisso. A Bíblia, a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. É tão simples, não é? Essa mensagem é crer em Jesus e falar: eu quero ser salvo. E aí você pode falar: eu quero ter esse presente, o presente da salvação, e ser salvo igual aquele Saulo. Como que ele estava respirando? Porque ele não amava Jesus, mas Jesus transformou a vida dele. E aí ele terminou a nossa história pregando para todo mundo, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Porque Jesus pode transformar a vida das pessoas, não é verdade? Então, se você nunca falou: vem Jesus, vem transformar a minha vida, eu quero que o Senhor venha viver no meu coração, venha ser o meu Salvador, você pode fazer isso hoje mesmo, né? Já falou? Já? Tem alguém que nunca fez isso aqui na igreja? Já fez? Então nós vamos fazer o seguinte: se você nunca fez Eu isso... já fiz isso na escola. Ai, já fez? Fiz também na escola. Ai, que bom! E se você nunca fez isso, você pode falar com a gente, pode falar comigo, com o tio Guinter. Se você está assistindo a gente na internet e nunca fez isso, pode mandar o seu recadinho pra gente na igreja, pode mandar aí no YouTube, ou pode procurar aqui pela página da igreja, que a gente também vai mandar o contato para poder falar com você. A gente está sempre à disposição, tá bom? Que Deus abençoe. E eu acho que é isso, né, tio Guinter? Mas a gente ainda tem esse carrinho para colocar aqui. Isso. E aí tem todos esses carros pra gente vir aqui na frente. Deixa eu ver todos os carros. Cadê? Vem todos os carros. Cadê? Ah, porque todos esses carros têm a mensagem. Olha só, a mensagem que a gente pra parar, pensar e seguir a Jesus. Mas vamos fazer juntos? E depois tem o carro lá para Isso, mas vamos fazer juntos, vai. Pare, pense. De novo, ficou fraco, vai. Pare, Pense e siga isso. Tinha outro carro, aquele carro que tava lá fora. Aqui, ó. Tem um Jesus, poxa vida. Isso, vem aqui, pronto. Ai, não pode, esse daqui, olha só. Isso. Depois a gente troca. Pronto, aí. E agora a gente vai fazer uma oração agradecendo. Tá bom, a gente troca depois. Tem carro para todo mundo. Vem te orar agradecendo a Deus, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, que faz a gente parar, pensar, para sempre seguir a Jesus no caminho do bem. Igual a gente está aqui na igreja aprendendo todas essas coisas, não é verdade? Vamos lá? Querido Deus, nos ajude na nossa caminhada com o Senhor, ajuda a gente a obedecer e andar sempre pertinho do Senhor nas nossas vidas. Abençoe cada amiguinho, aqueles que já têm Jesus como Salvador, ajuda a família, e aqueles que ainda não têm Jesus, que possam aceitá-lo, Pai. Abençoe essa igreja, abençoe cada um que está aqui, quem está assistindo também. E obrigado, Deus, por podermos estar juntos, aprendendo do Senhor. Em nome de Jesus, amém.